Oi, gente. Boa noite. Vamos retomar hoje com os crimes patrimoniais, falando sobre o roubo, o crime do artigo 157 do Código Penal, né? Nós iniciamos o nosso terceiro bimestre com os crimes patrimoniais. Falamos na videoaula passada do crime de furto e do furto de coisa comum nos artigos 155 e 156. E agora nós vamos dar continuidade com o crime do artigo 157, que é o crime de roubo, né? E o que é o crime de roubo? O crime de roubo é o que a doutrina chama, o que a gente chama de crime complexo. Por quê? Porque ele é um mix, ele é uma junção de dois crimes. É o crime de furto, que a gente já estudou, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, acrescido do que? Do crime de grave ameaça ou do crime de violência. Então, nós teríamos aí o 155 mais o 129, não é? O crime de furto com lesões corporais, ou nós teríamos o crime de furto do 155, acrescido do artigo 147, que fala do crime de ameaça. Então, o que é o roubo? O roubo é o furto mais a grave ameaça ou o furto mais a violência. Está lá no artigo 157. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel é o tipo do furto. Como? Mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, eu pego o furto e faço esse acréscimo. Vou compartilhar aqui a tela para a gente acessar o nosso material e começarmos, então, a trabalhar o conteúdo da videoaula de hoje. Pronto. Então, nós vamos trabalhar aqui o roubo. O que a gente tem para falar sobre o roubo? Antes, como eu já havia falado para vocês no furto, né? Os crimes contra o patrimônio se dividem em 7 grupos, 7 grandes grupos. Nós já trabalhamos o primeiro grupo, hoje nós vamos trabalhar o roubo, que é o primeiro crime do segundo grupo. E na próxima videoaula a gente vai trabalhar a extorsão e a extorsão mediante sequestro, que são os crimes do 158 e 159 do Código Penal. Falamos também na aula passada sobre essas regras gerais aplicáveis aos crimes contra o patrimônio, né? Isenção de pena no 181, a limitação da ação penal pública condicionada no 182 e no 183, as limitações à aplicação das regras do 181 e do 182. Eu não sei para vocês, mas para mim a imagem está ficando, o quadradinho que deveria aparecer a imagem, ele está ficando preto, não está aparecendo. Deixa eu verificar aqui o que é que está acontecendo. Deixa eu compartilhar. E vou compartilhar novamente para ver se retoma. Só um minuto. Para mim aqui continua sem aparecer a telinha, mas vamos lá. Então, falamos sobre as regras gerais, né? E agora a gente chega, então, finalmente ao crime de roubo. Como eu já havia dito a vocês, a previsão está no artigo 157 do Código Penal, e nós tivemos duas alterações muito importantes nos últimos 2 anos e pouco, né? Em 2018, a gente teve duas alterações legislativas bem relevantes, que foi a revogação desse inciso primeiro, que falava sobre aumento de pena quando há utilização de arma, quando havia utilização de arma, e aí arma como um termo genérico, podendo ser arma de uso restrito, podendo ser arma branca ou arma de fogo. Então, em 2018, houve essa revogação, né, da previsão da arma como um todo para limitá-la só à arma de fogo,
E aqui em 2019, inciso 7º, entrou o inciso 7º, dia 24 de dezembro de 2019, voltando à figura da arma branca, tá? Então, em 2018, a arma branca deixou de ser razão para aumento de pena, e em dezembro de 2019, a arma branca voltou a ser razão para aumento de arma de pena, para aumento, utilização de arma branca voltou a ser razão para aplicação do aumento de pena, ok? Ainda em 2018, a gente teve a inclusão do inciso 6º aqui, subtração de substâncias explosivas, assim como aconteceu lá com o furto, e nós tivemos também a inclusão do inciso 1º nesse parágrafo 2º-A, falando sobre arma de fogo. Aquilo que eu disse a vocês, a gente tinha até 2018 a majorante pelo emprego de arma como termo genérico. Em 2018, a arma branca deixou de ser majorante e ficou só a arma de fogo. Em 2019, a arma branca voltou a ser majorante, tá? Então, de relevante em 2018, a retirada da arma branca como majorante e a inclusão de utilização de explosivos ou artefatos análogos como causa de aumento de pena, assim como aconteceu lá no furto. E agora em 2019, dezembro de 2019, a gente também teve alterações substanciais, que foi, além do retorno da arma branca como majorante, foi a inclusão desse parágrafo 2º-B aqui, falando sobre arma de fogo de uso restrito e proibido, dobrando a pena nesses casos, tá? Então, eu não coloquei aqui no parágrafo 2º-B, deveria ter colocado essa alteração, eu deixei em vermelhinho que teve alteração recente, e aí eu vou, na hora de enviar o material para vocês, colocar esse 2º-B aqui em vermelho, porque são as alterações mais recentes que a gente teve e eu quis chamar a atenção para isso, tá bom? Então, tenho inciso 7º do parágrafo 2º, eu tenho o parágrafo 2º-A, que foi modificado em 2018, tenho o parágrafo 2º-B, que foi inserido agora em 2019, e aqui no parágrafo 3º, o que a gente teve em 2018 foi só a alteração da pena, que eu já deixei aqui com a pena correta para vocês. Então, vamos lá. O que é o crime de roubo? Está lá no 157. Subtrair para si ou para outrem é a mesma coisa do furto. Aí eu acresço aqui, eu dou esse plus do roubo. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então, eu vou fazer a mesma coisa, subtrair. Só que aqui eu já não vou subtrair sem violência nem grave ameaça. Eu vou subtrair justamente com a violência ou com a grave ameaça para que eu possa, então, retirar a coisa da esfera de vigilância do seu proprietário, tá? Então, eu tenho grave ameaça, violência ou por qualquer meio reduzir a impossibilidade de resistência. Isso significa dizer o quê, minha gente? Significa dizer que se eu ameaço alguém de forma grave, de forma contundente, uma ameaça plausível, por exemplo, ou você me entrega isso, seu celular, ou eu te mato, aí eu tenho o roubo pela grave ameaça. Ou então eu ponho uma arma na cabeça da pessoa e digo, me dá o celular. Eu tenho aí ainda tenho a grave ameaça, né? Ou então se eu atiro, se eu desfiro um golpe qualquer, se eu bato na pessoa, se eu pratico qualquer espécie de violência para compeli-la a me entregar a coisa que eu quero, eu tenho a violência. Mas o legislador, além de falar da grave ameaça e da violência, ele ainda trouxe aí no finalzinho do artigo 157 do caput essa hipótese de reduzir a impossibilidade de resistência. Atenção, muita atenção para isso. Eu posso não ter grave ameaça e posso não ter violência e ainda assim ter o roubo. Como é que esse roubo aconteceria, minha gente?
aconteceria justamente nessa hipótese aí de você retirar da vítima a possibilidade de resistir à sua investidura. Fazendo o quê? Hipnotizando, imagine que seria possível, dando um sonífero a essa pessoa, aquele Boa Noite Cinderela. Então, quando embriagando uma pessoa que não tem o hábito de beber, todas as vezes que de alguma forma eu retiro da minha vítima a possibilidade de resistir à minha investida, ainda que eu não tenha utilizado grave ameaça nem violência, eu estarei falando sim da possibilidade de roubo, certo? Empregar droga, por exemplo, para deixar a pessoa, enfim. Então, aqui eu tenho, no 157, cuja pena é de reclusão de 4 a 10 anos, o crime de roubo, que a gente chama de roubo próprio, ou só roubo, né? O roubo propriamente dito ou o roubo próprio. Por que a necessidade de chamar o caput do 157 de roubo próprio? Porque no parágrafo 1º, gente, eu tenho a hipótese do roubo impróprio. Veja só o que acontece aqui. Na mesma pena incorre quem, logo após subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar ou a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. O que há de diferente nesse parágrafo 1º para eu chamá-lo de roubo impróprio? Aqui, eu já não vou empregar a violência ou a grave ameaça para subtrair. A coisa já foi subtraída. A coisa já está comigo. O emprego da violência ou da grave ameaça é posterior à subtração. Por isso que a gente chama de roubo impróprio. Eu já estou com a coisa. Eu já detenho a posse da coisa que eu pretendia. Então, agora eu vou empregar essa violência ou essa grave ameaça por duas razões, para duas razões, duas finalidades. Para que é que eu emprego, então, essa violência ou essa grave ameaça? Emprego para assegurar a impunidade do crime, ou seja, para que a pessoa não me dedure, para que a pessoa não ligue para a polícia, para que a pessoa não tome uma providência contra mim. Então, eu pratico essa violência ou essa grave ameaça contra a pessoa. Ou então, para assegurar a detenção da coisa. Eu já estou com ela, mas imagine que a vítima da subtração veio contra mim para tentar a retomada da coisa. E aí eu aplico, então, a violência ou a grave ameaça, certo? Nesse momento aqui do parágrafo 1º do roubo impróprio, eu já estou com a coisa quando eu aplico a violência ou a grave ameaça. Lá no caput, no 157, eu falo em roubo próprio por quê? Porque eu aplico a violência ou a grave ameaça para possuir a coisa, para deter a coisa. Essa é a diferença entre o 57 caput e o 157, parágrafo 1º, razão pela qual a gente chama o caput de roubo próprio e o parágrafo 1º de roubo impróprio, tá? Então, cuidado com essa observação, nem sempre a violência ou a grave ameaça serão anteriores à subtração. Se elas forem posteriores, com essas duas finalidades, assegurar a impunidade ou garantir a detenção da coisa, aí eu tenho o que a gente chama de roubo impróprio, ok? Duas observações que eu queria fazer para vocês aqui. No roubo próprio ou impróprio, os tribunais maiores não têm aceitado a aplicação do princípio da bagatela ou do princípio da insignificância em virtude da utilização da grave ameaça ou da violência, ainda que a coisa seja um bem de valor ínfimo, muito pequeno. Ainda assim, não se tem admitido a aplicação do princípio da insignificância ou da grave ameaça ou da bagatela por conta da violência ou da grave ameaça utilizada no roubo. Outra coisa, não interessa se a coisa subtraída é lícita ou ilícita.
vai incidir o roubo na forma própria ou imprópria. Por exemplo, caça-níquel no Brasil não é permitido, não é? É um bem ilícito. Se eu subtraio um caça-níquel de alguém, de alguma empresa, de alguma empresa que explora jogos ilegais, obviamente, eu estarei cometendo roubo ou não? Estarei da mesma forma, porque não interessa a licitude ou a ilicitude da coisa roubada, tá bom? Da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça. O que eu tenho mais aqui? Aí eu tenho nos parágrafos segundo A e segundo B, causas de aumento de pena, tá? Então, eu tenho 3 parágrafos distintos para trabalhar causas de aumento de pena. No segundo A, o aumento vai ser de 1/3 e eu tenho 6 hipóteses. No segundo A, eu tenho 2 hipóteses com aumento de 2/3. Olha só, 1/3 até a metade, 2/3. E no parágrafo 2º B, que foi a nossa mais nova inclusão agora em dezembro de 2019, o aumento de pena vai ser em dobro, certo? E por fim, eu tenho aqui aqueles crimes agravados pelo resultado no parágrafo 3º, se resulta lesão corporal grave ou se resulta morte, tá? Aqui está a disposição atualizada do 157 e agora a gente vai começar a estudá-lo propriamente dito. Qual é o bem jurídico tutelado aqui pelo artigo 157? Tenho lá no furto, que é o patrimônio. Mas aqui no roubo, além do patrimônio, eu tenho mais 2 bens tutelados. Quais são? A integridade física pela violência e a integridade psíquica pela ameaça da vítima, né? Sujeito ativo, crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, comum também, qualquer pessoa que tenha a coisa a ser subtraída. Tipo objetivo, a conduta. Qual é a conduta aqui do autor do crime que vai configurar o tipo do 157? É você fazer efetivamente a subtração da coisa, o núcleo do tipo é subtrair, o verbo é subtrair, desde que você o faça mediante violência, grave ameaça ou reduzindo a impossibilidade de defesa da vítima, ok? Então, esse é o tipo objetivo que configura a conduta do tipo do 157, lembrando que a gente tem o roubo próprio do caput e o roubo impróprio do parágrafo 1º. E no parágrafo 1º você vai aplicar a violência ou a grave ameaça após a subtração da coisa, tá? Tipo subjetivo, intenção do agente, o ânimo do agente. O roubo só admite a forma dolosa, não há roubo culposo. Por quê? Porque a gente sabe que, conforme o artigo 18 do Código Penal, a culpa precisa ser expressa. E o 157 não fez previsão de culpa, até porque a gente não tem como falar em violência e grave ameaça contra a vítima ou redução da possibilidade de defesa de forma culposa, não é? Outra observação que eu pus aqui para vocês: o furto não admite o furto de uso, lembram? Mas o roubo admite, sim, a hipótese de usar e devolver. Então, roubo de uso, diferente do furto, é crime. O agente que rouba alguma coisa para usá-la e devolver comete o crime de roubo. Há divergência doutrinária em relação a isso, minha gente. Mas a doutrina majoritária, a corrente majoritária entende que sim, que há o roubo, tá? Consumação e tentativa. STF e STJ adotam a teoria segundo a qual o crime se consuma quando o agente passa a ter o poder sobre a coisa após ter praticado a violência ou grave ameaça, tá? Isso para o roubo próprio. Por quê? Eu aplico a violência e a grave ameaça e aí eu passo a deter a coisa que eu pretendia. O que significa dizer? Significa dizer que se eu ameaço, se eu aplico violência, se eu reduzo a impossibilidade de defesa da vítima,
e ainda assim eu não consigo subtrair a coisa, eu tenho uma tentativa. Eu só vou ter a consumação do roubo quando efetivamente eu passo a deter a posse sobre a coisa que eu pretendia. Esse é o entendimento atual do STF e do STJ, tá bom? Então, se o agente pratica violência, mas não subtrai a coisa, já falei, tentativa. No roubo impróprio, o crime se consuma quando o agente, após subtrair a coisa, emprega a violência ou a grave ameaça. Porque no roubo impróprio eu tenho a inversão dos momentos, né? Eu tenho a inversão dos atos. A tentativa é admitida em qualquer hipótese de roubo, seja próprio ou impróprio, sendo que existe uma corrente minoritária dizendo que não é possível a tentativa no roubo impróprio, sob a justificativa de que, se eu já detenho a coisa e eu vou aplicar violência ou grave ameaça depois, então eu não teria por que falar em tentativa. Eu já tenho a consumação porque eu já estou com a coisa. Mas esse raciocínio é um raciocínio do roubo próprio, tá bom? Então vamos lá. O STJ sumulou o entendimento no sentido de que a consumação do roubo ocorre com a mera inversão da posse sobre o bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. É a súmula 582 do Código Penal, para vocês depois darem uma lida com calma. Eu transcrevi aqui. Cuidado! A inexistência de valores em poder da vítima configura crime impossível? Veja, eu encontrei alguém na rua, abordei e vou praticar um assalto, que é sinônimo de roubo, né? Violência. Violência ou grave ameaça para a subtração da coisa. Então, eu digo, olha, eu quero que você me passe tudo que você tem, senão eu vou lhe matar agora. E aponto a arma para a pessoa. E a pessoa tem uma moedinha de R$1 ou tem uma nota de R$2. Eu posso falar que haveria aqui um crime impossível pela impropriedade do objeto? Não, não posso falar. Por quê? Porque o Código Penal fala em impropriedade absoluta do objeto ou então ineficácia absoluta do meio, tá? Para que se caracterize crime impossível, é preciso que a impropriedade ou a ineficácia sejam absolutas. Se elas são relativas, não há crime impossível, há tentativa. Cuidado com isso, gente, é uma informação muito relevante, tá bom? Aí aqui o parágrafo primeiro, já expliquei para vocês, traz a figura do roubo impróprio. Coloquei depois um exemplozinho aqui. Imagine que o agente subtrai uma TV de uma loja de eletrônicos. Até aí, nada de roubo, furto. No entanto, ao ser abordado pelos seguranças já do lado de fora da loja, tenta fugir e acaba agredindo os seguranças, fugindo com a coisa. Nesse caso, eu tenho roubo impróprio, porque a grave ameaça ou a violência é posterior, tá? E não tem como finalidade efetivar a subtração, que já teria acontecido, mas garantir a impunidade ou a posse sobre o bem. Aí nós vamos agora começar a trabalhar as causas de aumento de pena, tá? E como eu falei para vocês, as causas de aumento de pena dos parágrafos 2º, 2º-A e 2º-P se aplicam tanto ao roubo próprio quanto ao roubo impróprio. No parágrafo 2º, a gente tem que esse aumento de pena, e eu não vou falar de qualificador, eu vou falar de aumento de pena, porque diz que se aumenta de 1/3 até a metade, então não posso falar em qualificadora, porque não traz novo mínimo e novo máximo de pena, ok? Então vamos às causas de aumento de pena, e o parágrafo 2º trabalha com aumento de 1/3 até a metade. Quais são essas hipóteses do parágrafo 2º? Eu já até antecipei para vocês aqui em relação ao inciso 1º, né? Parágrafo 2º, inciso 1º, ele foi revogado em 2018, era o que dizia que as penas do roubo seriam aumentadas de 1/3 à metade
se o roubo fosse praticado com o uso de arma. Ponto. Só se falava em arma. Aí veio a reforma de 2018, no segundo semestre de 2018, revogou esse inciso e colocou o inciso 1º no parágrafo 2º-A, dizendo que a pena seria aumentada de 2/3, aumentou a majorante, se o roubo fosse praticado com emprego de arma de fogo. Então, o que o legislador fez em 2018? Ele tirou o inciso do parágrafo 2º, que falava de um aumento de pena de 1/3 até metade, e falava de arma como um todo, arma branca ou arma de fogo, e criou o parágrafo 2º-A, colocando o inciso 1º, dizendo que a pena ali seria de aumentada em 2/3, mas reduziu o sentido para dizer que não eram mais armas brancas, só armas de fogo. Então, nesse momento, as armas brancas, aquelas que não são propriamente armas, não possuem a natureza de arma, mas podem ser utilizadas como cacos de vidro, pedaço de pau, uma barra de ferro, enfim. Então, nesse momento, a arma branca deixou de ser razão para aumentar a pena do roubo, permanecendo só a arma de fogo. Então, foi aqui que o inciso 1º foi revogado em 2018. Tá bom? Aí, cadê minhas outras hipóteses? Ah, estão aqui. Voltando aqui para elas. Arma de fogo. Agora a gente vai para concurso de pessoas. Eu fiz algumas outras observações aqui, gente. Depois vocês, para não ficar lendo o slide, vocês dão uma olhadinha com calma e vão pegando essas observações que estão aqui, tá? É mais ou menos o que eu estou explicando, eu coloquei aqui de forma expressa. As consequências dessa alteração legislativa, que eu não vou me ater a isso, porque agora voltou a valer a regra. Ai, deixa eu ver aqui. Eu vou voltar para falar sobre isso. Eu não sei o que aconteceu. Ah, está aqui embaixo, ó. Com relação à majorante do roubo praticado em concurso de pessoas, aqui é o inciso 2º, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, que eu não sei por que ele não apareceu aqui. Inciso 2º. Inciso 2º, portanto, ele fala do aumento de pena quando o roubo for praticado mediante concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas, gente? Concurso de pessoas quando o crime é praticado por 2 ou mais pessoas, né? Então, aqui eu tenho concurso de pessoas. Eu tenho que, pelo menos, 2 pessoas devem participar, então, da prática criminosa. O que a gente pode falar sobre isso aqui? O STF, a gente tem, primeiro, uma observação. É uma causa de aumento de pena do roubo? Está definido. Mas quando eu junto 3 ou mais pessoas para fins de praticar crimes, eu também não tenho a incidência do artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. Tenho. Então, imagine que 3 pessoas se reuniram e praticaram um roubo. Eu tenho um concurso de pessoas? Tenho, porque eu tenho 3 pessoas atuando num único sentido criminoso. E eu poderia falar aqui também em associação criminosa
Poderia. Aí o que que eu vou ter aqui, gente? Eu tenho um concurso de pessoas e tenho um concurso de crimes. Mas, Michele, isso não configura bis in idem? Eles vão responder pela associação criminosa porque se reuniram e vão responder pelo crime com crime de roubo majorado porque também praticaram o crime juntos? Não, STF e STJ entendem que não há bis in idem aqui. Por quê? Porque quando eles se reúnem para praticar crimes, só a reunião em si já configura o 288. Então, se da reunião eles efetivamente praticam crimes, aí eu tenho, então, o roubo com essa majorante do inciso 2º do parágrafo 2º, ok? Há possibilidade de concurso material entre o roubo majorado e a associação criminosa. Esse é o entendimento do STF e do STJ. E aí não confundam concurso de pessoas e agentes com concurso de crimes, tá bom? Agora a gente vai para o inciso 3º das majorantes, tá bom? E quando a gente fala aqui em concurso de pessoas, não interessa se essas pessoas foram identificadas ou não, não interessa se essas pessoas são inimputáveis. Imagine que eu tenho 3 pessoas para praticar um roubo. Uma é maior de idade, a outra é menor de idade e o outro não se sabe porque fugiu e a gente não conseguiu identificar. Eu posso aí colocar, fazer incidir essa causa de aumento no roubo? Posso. Por quê? Não interessa se o sujeito que praticou o crime em concurso de agentes, ele é maior, ele é menor, ou ele é inimputável, ou ele é desconhecido. O fato é que tenham atuado em concurso para a incidência. Eu não estou dizendo, minha gente, que o menor vai responder pelo crime de roubo. Eu não estou dizendo que o inimputável vai responder pelo crime de roubo. Eu estou dizendo que aquele que for maior e capaz e, portanto, imputável, vai responder pelo crime de roubo com a majorante do inciso 2º, porque ele agiu em concurso de pessoas. Os outros vão responder à sua maneira, de acordo com a legislação aplicável à espécie. O que eu estou falando aqui é que eles funcionam para fazer incidir a majorante do concurso de pessoas, tá? Não confundam essas informações. Então, vamos lá. Inciso 3º. Vai falar sobre o quê? Está lá em cima. Inciso 3º vai falar sobre a majorante que se aplica quando a vítima está a serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. O que é transporte de valores, minha gente? Valores pode ser dinheiro em espécie ou pode ser qualquer outra coisa que possua valor. Por exemplo, joias, ouro, que importe em valor. Cheques de uma empresa. Então, o funcionário, o motoboy da empresa, que vai todos os dias ao banco levar o dinheiro para fazer o depósito na conta da empresa no final do expediente. A funcionária do caixa que fecha o expediente também encerra e vai ao banco para fazer esse depósito desses valores. Ou um carro forte que vem transportando, ou é muito comum também capitais em motos de empresas de vigilância de valores, vigilância e transporte de valores, que transportam objetos de valor, né, para as empresas. Então, se a vítima do roubo está prestando esse serviço de transporte de valores, que não precisa ser só dinheiro, e o agente que rouba sabe dessa condição, então se aplica a majorante do inciso 3º. Lembrando que só se aplica essa majorante se o agente, o autor do crime, souber dessa condição, tá? Se ele simplesmente aborda uma pessoa na rua que estava indo para o banco depositar o dinheiro da empresa na qual trabalha, sem que ele soubesse que naquele momento ela estava com esse dinheiro,
eu não posso aplicar a majorante do inciso terceiro, porque ele precisa ter conhecimento dessa circunstância. Está lá escrito expresso no inciso terceiro. O inciso quarto traz a majorante que a gente estudou lá no crime de furto, a subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A gente já estudou exatamente isso lá no furto, e aquilo que a gente trabalhou no furto, a gente traz agora para o roubo, tá bom? Inciso quinto, hipótese na qual a vítima é privada de sua liberdade, sendo mantida em poder do criminoso. Mas, Michele, eu não teria aqui o roubo em concurso com o sequestro? Como é que vai funcionar isso aqui? Atentem. Aqui o que eu tenho? Qual é a intenção do agente? A subtração de um bem, não é isso? Ele quer subtrair uma coisa alheia móvel. E para subtrair essa coisa alheia móvel, tá? Para consumar o crime, para praticar o crime, ou então para garantir o sucesso na fuga, é que ele vai momentaneamente privar a vítima de sua liberdade. Como é que ele vai fazer isso, Michele? Ele entra numa casa para praticar um roubo, um furto. O que é que ele faz? Tranca as pessoas dentro de um dos cômodos da casa, subtrai tudo que ele quer e vai embora e deixa as pessoas trancadas. Houve uma privação de liberdade? Houve. Mas para quê? Para que ele pudesse cometer o crime. Olha outro exemplo. Sujeito que aborda na rua para roubar o teu carro e te coloca na mala do carro, tá? Ou então te amarra, te prende e te joga no banco de trás do carro e vai embora. Quando ele sai de Araripina, que já está na divisa entre Piauí e Pernambuco, ele solta você num lugar ermo, sem sinal de telefone, para que você não entre em contato com ninguém, não comunique a ocorrência do roubo. Ele está fazendo o que com isso? Está garantindo a fuga, a impunidade, porque você não vai pedir socorro a ninguém. Então, essa privação de liberdade, ela precisa ser provisória e precisa ser com uma dessas duas finalidades. Ou garantir a consumação do crime, ou assegurar a sua fuga, a sua impunidade. Ok, gente? É nessa hipótese que eu falo da privação de liberdade enquanto inciso, enquanto majorante do crime de furto, do crime de roubo. Porque se a ideia é privar da liberdade para obter uma vantagem patrimonial ou para obter uma vantagem ilícita, aí eu tenho crime de extorsão mediante sequestro. Se eu quero só privar da liberdade por qualquer outra razão, sem nenhuma intenção de aferir vantagem patrimonial, então eu também não posso falar de roubo, eu vou falar do crime de sequestro do 148, tá? Cuidado para não confundir as coisas. E por fim, o inciso, por fim não, por antefim, o inciso sexto, que foi, por que eu coloquei ele roxinho diferente? Porque ele não tinha na previsão inicial do Código Penal e foi inserido agora em 2018, também no segundo semestre de 2018, para dizer que vai haver majorante de 1/3 até a metade, aumento de pena de 1/3 até a metade, se no meu roubo o que eu estiver pretendendo subtrair for substâncias explosivas ou acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem a fabricação, a montagem ou o emprego dessas substâncias explosivas. Aquela mesma regra lá do furto também que a gente já estudou, tá? Então, se eu quero roubar substâncias explosivas, eu tenho a majorante do inciso 6º do parágrafo 2º, que diz que aumenta a pena de 1/3 até a metade. Agora, se na subtração, se no roubo, eu uso a substância explosiva ou análoga, aí eu tenho a majorante do inciso 2º do parágrafo 2º-A, que vai aumentar a pena de 2/3, tá? Vai acontecer como no roubo, no furto.
Se eu quero subtrair a coisa explosiva, aumento de pena de 1/3 até a metade, parágrafo 2º. Se na minha subtração eu uso a substância explosiva, eu quero subtrair dinheiro de um caixa forte. Eu coloco substâncias explosivas nesse caixa forte e faço ele explodir, aí eu tenho a majorante do parágrafo 2º, a inciso 2º, tá? As majorantes serão diferentes, os aumentos de penas serão diferentes na intenção do agente relativa à substância explosiva. Se é para subtraí-la, parágrafo 2º, aumento de pena de 1/3 à metade. Se eu vou usá-la na subtração que eu pretendo praticar, parágrafo 2º-A, inciso 2º, aumento de pena de 2/3, tá bom? Observação em relação a isso aí. E por fim, agora, no finalzinho, no apagar das luzes de 2019, 24 de dezembro de 2019, a gente teve essa alteração aí pela Lei 13.964 de 2019, que inseriu o inciso 7º, que foi o que, minha gente? Foi a retomada, foi trazer de volta a arma branca como majorante para o crime de roubo. Vocês lembram que eu falei que ela foi retirada em 2018, do inciso 1º, e agora em 2019 ela foi trazida de volta através da inclusão do inciso 7º. Então, se eu pratico roubo contra alguém utilizando de violência ou grave ameaça, empregando para isso uma barra de metal, um pedaço de madeira, um caco de vidro, um taco de beisebol ou qualquer outra coisa que não tenha a natureza de arma, mas que possa ser usada como tal, então eu tenho a utilização de arma branca e hoje ela voltou a ser majorante do crime de roubo. Tá bom, gente? Aí, em 2018, o que aconteceu? Foi inserido no Código Penal o parágrafo 2º-A, que trouxe novas causas majorantes, tá bom? Eu só tinha o parágrafo 2º e o 3º até 2018. Em 2018 foi inserido o 2º-A, em 2019 foi inserido o 2º-B. Então, vamos ver o que diz o 2º-A de 2018, da atualização legislativa de 2018. Ele traz duas majorantes, e essas majorantes agora não são mais de 1/3 à metade, são de 2/3, portanto, bem mais grave. Lembram que lá no parágrafo 2º, inciso 1º, a gente tinha a majorante da utilização de arma, ponto, e em 2018 ele foi revogado. Foi revogado por quê? Porque tirou-se a arma genérica do inciso 1º como aumento de pena de 1/3 até metade, para colocá-lo exatamente aqui, agora só como arma de fogo, mas prevendo um aumento de pena bem maior, que agora já é de 2/3 da pena. Então, quais são as minhas únicas duas hipóteses de aumento de pena em 2/3? Se a violência ou ameaça é utilizada com emprego de arma de fogo, ou se na destruição ou rompimento de obstáculo para a subtração de coisa, eu uso de substância explosiva, tá? Artefato explosivo ou análogo que cause coisa comum. Então, lembrem, 2018 eu tirei a arma branca, coloquei só a arma de fogo com um aumento maior de pena, eu inseri lá no parágrafo 2º um aumento de pena de subtração de explosivos ou substância de efeito análogo e inseri aqui no 2º-A a utilização dessa substância explosiva ou de efeito análogo para a prática da subtração. O que a gente pode falar aqui, minha gente, em relação a esse inciso 1º da arma de fogo? Foram aqueles slides que eu pulei e agora eu vou voltar lá. O que a gente pode falar aqui sobre esse emprego de arma de fogo? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Vou sair da frente.
Vamos lá. Observações importantes em relação às armas de fogo. O que a gente poderia falar aqui sobre esse inciso? Eu poderia falar que, trazer uma hipótese. Arma de brinquedo ou simulacro de arma são suficientes para caracterizar o crime de roubo? Atenção! Crime de roubo é a subtração mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Se eu uso uma arma de brinquedo ou se eu uso uma arma, um simulacro de arma, elas são suficientes para caracterizar o crime de roubo? Sim. Por quê? Porque se elas forem suficientes para impor um medo, impor a grave ameaça, a vítima não consegue distinguir se aquela arma é de verdade ou não, e ela, então, sofre essa coação moral, essa coação psíquica que eu quis praticar, a arma é suficiente para caracterizar o crime de roubo. Ponto. Agora, essa mesma arma de brinquedo ou esse mesmo simulacro de arma vão ser suficientes para caracterizar a majorante do parágrafo 2º, a inciso 1º, porque a gente viu que se é arma branca, a majorante é de 1/3 até metade. Se é arma de fogo, a majorante é de 2/3. Então, no meu caso de arma de brinquedo ou simulacro de arma de fogo, pode incidir sobre mim essa majorante, essa causa de aumento de pena de 2/3, aí é onde fica a dúvida e a discussão, tá? Havia uma súmula, a súmula 174 do STJ, que dizia que sim, que o entendimento era de que o simulacro da arma de fogo era suficiente para fazer incidir esse aumento de pena, tá? Mas recentemente esse entendimento mudou e é um entendimento do STF e do STJ de que elas, por si só, não são suficientes para caracterizar o aumento de pena do parágrafo 2º. Por quê? Porque pede-se que, na utilização da arma de fogo, ela tenha potencialidade lesiva. É preciso que seja comprovada por perícia a potencialidade lesiva da arma. E um simulacro de arma não tem potencialidade lesiva. E uma arma de brinquedo não tem potencialidade lesiva. Então, caracterizam o roubo? Sim, porque são suficientes para impor o medo, a grave ameaça. Mas não caracterizam a incidência da causa de aumento de pena, porque não possuem potencialidade lesiva. Ah, mas então se a arma de verdade do crime ela não for apreendida para que seja periciada, então nem sendo a arma de verdade caberia a incidência do aumento de pena? Aí depende. Se for possível por outros meios que não a perícia comprovar que a arma era de verdade, que a arma possuía potencialidade lesiva, é possível sim aplicar a causa do aumento de pena do parágrafo 2º a inciso 1º. Tá, gente? Cuidado com isso. Então, agora, novamente, em dezembro de 2019, foi inserido o parágrafo 2º-A, que é a nossa terceira hipótese de causa de aumento de pena. A primeira de 1/3 à metade, a segunda de 2/3, e agora dobrou. As penas vão ser aplicadas de maneira dobrada. Olha só, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, se a pena do roubo era de reclusão de 4 a 10 anos e é utilizada a arma de fogo restrita,
ou proibida, o que eu vou ter? Eu vou ter essa pena de 4 a 10 anos dobrada. Mas, Michele, o que é uma arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido? Aí eu vou lhe dizer, serão, de acordo com o decreto 9847 de 2019, de uso restrito às armas de fogo automáticas e semiautomáticas ou de repetição que sejam não portáteis, de porte cujo calibre nominal, com utilização de munição comum, atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules, ou, terceiro, portáteis de alma raiada cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Então, são essas, por força do decreto 9847 de 2019, as armas de uso restrito. Então, se você emprega violência ou grave ameaça através de uma dessas armas, a sua pena vai ser dobrada e não aumentada de 2/3, conforme o parágrafo 2º-A, porque o parágrafo 2º-A só se aplica para as armas de uso permitido, ok? E aí, o que é arma de uso proibido? Vou para o mesmo decreto e lá diz: são de uso proibido as armas de fogo assim classificadas em acordos e tratados internacionais do qual o Brasil seja signatário, e também as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Então, ele não diz especificamente quem são as proibidas, como ele diz quem são as restritas. Ele diz que serão proibidas as objeto de acordo internacional, ou então aquelas que são simuladas. Uma caneta disfarçada de arma, um instrumento musical que na verdade é uma arma, onde eu tenha uma arma disfarçada, dissimulada, de objeto inofensivo, seria uma arma de uso proibido, tá, gente? Repetindo mais uma vez, inciso 1º, aliás, parágrafo 2º, eu tenho os aumentos de pena de 1/3 à metade, e aí entra a arma branca. No inciso, no parágrafo 2º-A, eu tenho os aumentos de pena de 2/3, e aí entra a arma de fogo de uso permitido. E no parágrafo 2º-B, eu tenho aumento de pena de dobrar a pena, se eu tenho arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito. Então, se eu uso arma no meu crime, eu posso ter 3 aumentos de pena diferentes, a depender da natureza dela, tá bom? Da arma utilizada. E, por fim, o parágrafo 3º, que fala sobre o roubo qualificado pelo resultado. Quando é que eu tenho roubo qualificado pelo resultado? Parágrafo 3º de 157. Inciso 1º. Se resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Houve uma atualização legislativa aí, tá, gente? Em 2018. Antes dessa atualização legislativa, a pena era de 7 a 15 anos. Passou a ser de 7 a 18. Então, cuidado com o material que você está estudando. E o inciso 2º fala que se houver morte, a pena vai ser de 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos. Essa aí não mudou. O que mudou foi o da lesão corporal, que era de 7 a 15, ficou de 7 a 18 anos. Aqui eu preciso fazer uma observação. Esses crimes não são necessariamente préter-dolosos, tá bom? A gente viu lá nas lesões corporais que a lesão corporal seguida de morte é um crime préter-doloso. Aqui não. Aqui não necessariamente eu estarei a falar de préter-dolo, tá bom? Não precisa que a lesão corporal tenha sido praticada com culpa. Ela pode ter sido praticada por dolo, com dolo. A morte também. Então,
não se exige maiores observações em relação à lesão corporal. Se da violência praticada para praticar a subtração no roubo próprio ou depois da subtração no roubo impróprio, resulta lesão grave ou gravíssima, está escrito grave, mas leia-se grave ou gravíssima, reclusão de 7 a 18 anos. Onde é que a gente vai se ater? Aqui nesse inciso 2º que fala do latrocínio. O que é o latrocínio, Michele? Aí um monte de gente vai me dizer, é o roubo seguido de morte. Não, senhores. É o roubo qualificado pela morte. Em qualquer momento a morte pode acontecer, não precisa ser após o roubo. Então, se o sujeito mata para roubar, latrocínio. Se o sujeito mata durante o roubo, latrocínio. Se o sujeito rouba e depois mata, latrocínio. Não interessa o momento da morte. Interessa que a morte seja instrumento para a prática do roubo. Tá bom, gente? Esse inciso 2º é o que a doutrina, a televisão e a jurisprudência chamam de latrocínio. É o roubo qualificado pela morte, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Os exemplos. José pretende roubar um banco à noite, para tanto rende segurança por meio de violência e para abrir o cofre se vale de um explosivo. Após a explosão, José subtrai os valores contidos. Nesse caso, aplica-se a majorante do parágrafo. Falando de explosivo aqui. Por que eu botei explosivo aqui, gente? O explosivo está fora de sequência. Perdoem, eu coloquei esse slide fora de sequência. Na hora de enviar o material para vocês, eu vou colocá-lo na sequência correta. Vamos lá. Inciso 2º do parágrafo 3º, que é o latrocínio, que eu já expliquei a vocês. Então, a conduta pode ocorrer dolosa ou culposamente. Não precisa necessariamente que ela se dê de forma culposa. Mas há também situações que não vão caracterizar o latrocínio. Pode caracterizar um homicídio em concurso com o furto. Imagine a seguinte hipótese. Eu vi um desafeto meu na rua e não gosto dele, quero que ele morra, matei. Depois que eu matei, eu vi que ele carregava um iPhone de última geração. Eu fui lá e levei o iPhone para mim. Eu posso falar em latrocínio aqui, minha gente? Não, por quê? Qual era a intenção do agente? Era só matar. Depois que ele descobriu a existência desse iPhone, foi que ele resolveu furtar. Então, aqui eu teria um concurso de crimes, homicídio com furto, tá bom? Cuidado com essa observação. Por quê? A minha pretensão aqui, desde sempre, foi um crime contra a vida. E a minha pretensão no latrocínio, desde sempre, é um crime patrimonial. Eu quero a coisa a qualquer custo. Se for preciso matar alguém para obter a coisa, eu mato. Isso é latrocínio. Cuidado para não confundir latrocínio com um concurso de homicídio e furto. Tá bom? Vamos lá. Se o agente mata o próprio comparsa para ficar com todo o dinheiro, nesse caso, o que é que eu tenho aqui? Tenho um latrocínio? Não, eu tenho aquele homicídio qualificado lá pelo inciso 5º do parágrafo 2º, tá bom? Se o agente atira para acertar a vítima, mas acaba atingindo o comparsa, erro na execução e o agente responde como se tivesse atingido a vítima. Aí, nesse caso, eu tenho sim a ocorrência do crime de latrocínio, tá bom? Michele, como é que vai funcionar a caracterização da tentativa ou da consumação do latrocínio? Como é que a gente vai trabalhar essa definição aí? O que é que vai ser latrocínio tentado, o que é que vai ser latrocínio consumado? Aí a gente já tem uma súmula 610 do STF para dizer que haverá crime de latrocínio quando o homicídio estiver consumado, ainda que a subtração tenha sido tentada.
Então, daqui surgem 4 hipóteses para a gente. Se houve consumação da subtração e da morte, o latrocínio está consumado, não tem o que se discutir. Se a subtração foi tentada e a morte também foi tentada, eu tenho um latrocínio tentado, não há também o que se discutir. Aí eu tenho aqui a primeira hipótese. A subtração foi tentada, mas a morte foi consumada. O que acontece? Eu não consegui subtrair a coisa, mas a minha vítima morreu. Segundo o raciocínio da súmula 610, aqui eu tenho o latrocínio consumado. Agora, se a subtração foi consumada, mas a morte foi tentada, o que eu tenho? Uma tentativa. Então, qual é o raciocínio final que a gente chega? Sempre que a morte se consumar, o latrocínio vai ser consumado. Sempre que a morte não se consumar, o latrocínio vai ser tentado, tá? Esse é o entendimento majoritário, é o entendimento de Sanches, lembrando que Greco discorda desse entendimento e pensa diferente, tá? Ele acha que deveria ser levada em conta, já que estamos trabalhando um crime patrimonial, a subtração para a configuração da consumação e da tentativa e não a morte. Ok, gente? Parágrafo 3º. Ao parágrafo 3º, a essas causas qualificadoras, e aqui já não são majorantes, gente, são qualificadoras porque trazem mínimo e máximo novo de pena. A essas qualificadoras eu não aplico as majorantes dos parágrafos 2º, 2º A e 2º B. Então, as majorantes do 2º, 2º A e 2º B eu só aplico ao roubo próprio e ao roubo impróprio não qualificado. As qualificadoras não aplico as majorantes que a gente já estudou. Deixe-me ver se existe mais alguma observação. Tentativa, consumação. E, por fim, a ação penal aqui nesse crime patrimonial é ação penal pública incondicionada, não depende de nenhum requisito. Caso o Ministério Público tome conhecimento, então, da ocorrência de um crime de roubo, seja qual for a hipótese, majorado ou não, qualificado ou não, ele vai, então, denunciar o criminoso independente de qualquer condição. E, por último, para encerrar, latrocínio não vai a júri, porque, embora haja evento morte, a morte é um acessório. É chato, é horrível, é horripilante dizer isso, mas a morte é um acessório do crime de roubo, que é um crime eminentemente patrimonial. E só vão a júri os crimes dolosos contra a vida, homicídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Então, latrocínio, embora envolva morte, não vai a júri, porque é crime patrimonial. E a gente encerra aqui, então, minha gente, a nossa videoaula de hoje, que eu já vou disponibilizar para vocês, e na próxima videoaula a gente vai trabalhar extorsão no 158, extorsão mediante sequestro no 159, tá bom? Bons estudos, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Beijo!